que a Câmara investigue a fundo tudo isso. Agora, 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e 19, pauta 2. Representantes do Estado vão até Brasília na próxima semana se reunir com o ministro Edson Fachin para tentar solucionar o conflito fundiário na região de Guaíra. A informação foi divulgada ontem pelo secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Lons Teixeira. Ele participou de uma audiência pública que aconteceu em Guaíra para discutir o problema da disputa de terras entre produtores rurais e indígenas. A confirmação da reunião em Brasília ocorreu um dia depois do ministro Edson Fachin suspender decisões judiciais que impediam a demarcação das terras na região. De acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a terra indígena Tecorra Guazu Guavira se estende por 3 municípios da região oeste. São eles Guaíra, Terra Roxa e Autônia, que são próximos ali à fronteira do Brasil com o Paraguai. O local encontra ali 16 aldeias com cerca de 3.500 moradores. Mas do outro lado da disputa estão produtores rurais de Guaíra e outros municípios que também alegam terem o direito sobre a terra. A gente vai agora, então, ouvir um trecho do que disse o secretário de Segurança sobre esse assunto. Junto com o governador, ele determinou a equipe dele ontem que marcasse uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal para que lá a gente leve esse fato que está ocorrendo aqui em Guaíra, em municípios próximos, para que tenha celeridade na solução desse problema. Porque muito maior que o direito à propriedade é o direito à vida. E nós percebemos, com o passar dos dias, que os ânimos estão acirrados dos dois lados, e nós precisamos, com a segurança pública, fazer com que as pessoas não saiam aqui feridas ou até mesmo situação de homicídio possa ocorrer na região. É isso que a gente não quer, por isso que a gente está reforçando a segurança pública, que independente, como eu disse, de bandeira partidária, independente de qualquer outra condição. Fica o recado do governador, que será reforçado. Para a semana que vem nós iremos a Brasília para essa reunião com o ministro, para que pedir celeridade na solução desse problema, uma vez que já fugiu um pouco a uma questão de uma mediação pacífica. É isso que nós buscamos, uma mediação pacífica desse problema. Durante o encontro que aconteceu em Guaíra, o assessor jurídico da Federação de Agricultura do Paraná, o Klaus Kunen, confirmou também que a entidade vai recorrer da decisão que foi proferida pelo ministro Edson Fachin. No que diz respeito ao ponto de vista jurídico, como eu disse e repito, o mais importante agora, a Federação vai tomar todas as medidas para combater a decisão que foi exarada pelo ministro Edson Fachin. Diga-se de respeito, inclusive contraria o espírito de paz que nós estamos buscando, porque no momento de tensão, se determinar que a FUNAI, atribuindo à FUNAI que ela retome as medidas demarcatórias, vai contra a paz que nós estamos almejando. Então nós vamos tomar todas as medidas legais que forem necessárias para que isso seja cessado de imediato, para restabelecer e vamos voltar a conversar. Nós temos mais detalhes sobre a situação em Guaíra com a repórter Roberta Cunha, que foi até a cidade. Comerciantes fecharam as portas mais cedo para participarem da audiência pública que lotou o auditório de uma universidade particular de Guaíra. Na reunião estavam o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o prefeito de Guaíra e representantes dos produtores rurais. A discussão foi sobre os conflitos entre agricultores e indígenas ava-guaranis. As disputas de terra são antigas na região de fronteira com o Paraguai. O último conflito teria acontecido nesta área. De acordo com as investigações, 13 indígenas foram baleados na noite do dia 10. Depois disso, o caseiro de uma propriedade aqui próxima foi encontrado pela polícia amarrado e bastante machucado. No local também foram encontrados indígenas armados, com facões, arcos e flechas. Mas isso tudo está sendo apurado pela Polícia Federal e ao final do inquérito isso vai ser esclarecido para a sociedade. Desde a semana passada, agentes da Força Nacional e da Polícia Federal, com o apoio de outras forças de segurança, fazem patrulhamentos para evitar novos crimes. Na última segunda-feira, o ministro Edson Fachin determinou a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça no caso e atendeu ao pedido das comunidades indígenas, revogando todas as decisões que impedem a FUNAI de dar andamento ao processo de demarcação da terra indígena. Isto é crime e, como tal, precisa ser tratado, independente de quem faça esse tipo de invasão.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 30 policiais e 10 viaturas da Força Nacional estão desde o fim de semana atuando para conter o conflito entre indígenas e moradores da região. Já a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Federal não informaram o efetivo empregado na ação de segurança. Vamos lá, a situação é grave. Quem estava na live viu as imagens, quem estava no carro escutou ali o que se passa, houve ali um trechinho da confusão. Nós estamos falando que há relatos de sequestros, né, de pessoas que ficaram como reféns e apanharam muito. Nós estamos falando que houve atentados com arma de fogo. Nós estamos falando que houve tocaias de campanha, de vingança. Olha só a situação é. Então o Estado não pode perder o controle da situação, a segurança foi reforçada e a cena da cidade fechada é triste de se ver. Portas fechadas, muito por medo de abrir o comércio e ter ali algum problema. A audiência pública teve mais de 1.000 pessoas, é muita gente, por uma cidade do interior. Olha como o assunto está mexendo com as pessoas. E o que mais chama a atenção são 2 pontos. Primeiro, a gente está acostumado a ver isso no campo. É uma disputa agrária entre produtores rurais e indígenas. No caso de Guaíra não é. É uma disputa também urbana. Os moradores da cidade, os comerciantes do município, estão com medo de ter seus imóveis invadidos também. E eles devem ter motivos para ter medo. Tanto é que fecharam as portas. O outro ponto é que o cacique da região, a gente já ouviu ele aqui no Jornal da Manhã Paraná, o nome dele é Inácio Martins, ele diz que os índios de Guaíra e região não têm problemas com demarcações, que isso seria, segundo ele, coisas de índios paraguaios, que estariam cruzando a fronteira de forma organizada, em ônibus inclusive, para reivindicar terras do lado de cá. Então eles estariam usando a questão fundiária brasileira para conseguir avançar em seus territórios. Isso tem que ser investigado, no mínimo. E o que não dá é para admitir que alguém invada alguma coisa. Ainda, a propriedade privada é direito que tem que ser respeitado nesse país. Se qualquer índio que seja tem algo a questionar, a pedir, que faça isso nos meios adequados, que bata as portas do judiciário, que faça o processo como ele tem que ser feito. Agora, invadir, sequestrar, ameaçar, aí não. Resposta firme da lei para quem anda fora dela. No Brasil, segundo a nossa Constituição e as interpretações, deveria acontecer o seguinte: é o império da lei e não o império do arbítrio. Então seria fundamental que o nosso judiciário respeitasse a lei que está vigente, que foi aquela aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece inclusive os critérios de demarcação, estabelece os critérios para lidar com esse tipo de assunto, o que não está sendo respeitado. Nós já falamos aqui, o judiciário ele deveria ter esse papel de arbitrar, de conciliar, de pacificar a situação e não de colocar mais lenha na fogueira, de trazer mais conflito, que é o que está acontecendo. Então, é importante que essa delegação vá sim a Brasília, converse com o ministro Edson Fachin, mas é importante que os nossos senadores ali se assenhorem, tomem rédea da situação e comecem a ter uma relação mais firme com o Supremo Tribunal Federal, não de conflito, mas de defesa dos interesses aqui do Paraná. Porque esse tipo de conflito em região de fronteira, Mark, me permita fazer uma analogia aqui, se descontrolada, pode favorecer não a questão legítima dos indígenas, mas pode favorecer o crime organizado. Percebam que muitas vezes o discurso ongueiro levou a alguns conflitos que nós estamos vendo florescer na Amazônia. Não pensem que o que acontece lá não tem correlação com o crime organizado, inclusive de outros países. A gente está percebendo que a soberania nacional lá está sendo afetada pelo crime organizado. E é a mesma coisa que pode acontecer numa região de fronteira como aqui no Brasil, que é por onde entram drogas, entram armas. Então é fundamental que esse assunto seja cuidado com uma lupa. Não adianta vir com um discurso, olhe, veja bem, olha só. Não, tem que ter muita responsabilidade. Então a fala do secretário de Segurança deve ser ouvida, deve ser atendida e, mais do que isso, a lei deve ser cumprida, tanto para assegurar os direitos indígenas, mas principalmente para assegurar o direito de toda a sociedade brasileira, que nesse momento é sim afetada por essa insegurança e por esse absurdo que a gente está acompanhando. E tem a questão, Pedroso, fitossanitária também. É uma região de fronteira e os animais que passam de lá para cá
Quanto tempo o Paraná demorou para conseguir o selo de território livre da febre aftosa, por exemplo? O pessoal de Maringá, de Londrina, de Cascavel, de Ponta Grossa está me ouvindo agora, sabe bem como foi essa luta. E se você não controla a sua fronteira, você não controla nada. É uma região de fronteira. Ali, junto com o Paraguai, tanto é que a denúncia dos próprios índios brasileiros é que os índios paraguaios estão vindo para cá e estão fazendo essa confusão. E o Pedroso tocou num ponto importante. Nenhum dos 3 senadores estavam lá em Guaíra. Estão de férias ainda? Tinha lá vereadores, tinha lá deputados federais, aliás, o deputado Pedro Lupion, que vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, vem defendendo de fato aquelas pessoas e os interesses ali do Paraná. Nenhum dos 3 estava lá. Eu não sei se eles sabem o que está acontecendo em Guaíra. Pega o Twitter dos 3 aí, ninguém falou nada. E é função deles. Eles são representantes do Estado. Essa é a função indiscutível deles. Eles representam o Paraná em Brasília, eles têm que bater as portas do Supremo e conversar com o ministro Edson Fachin, explicar o que está acontecendo. É função deles alertar o conjunto do Estado brasileiro sobre o que está acontecendo aqui no Paraná. Não falaram nada. Nem Sérgio Moro, nem Orovisco Guimarães, nem Flávio Arnes. Nada. Deveriam estar lá em Guaíra. Há tempo ainda. Espero que escutem esse alerta. Agora, 7h30. Repita. 7h30.